a nossa meditação de hoje, ok? Gênesis 13. Hoje o texto é de 14 ao 18, tá? Mas antes de nós lermos, quero fazer algumas perguntas para você. Primeiro, qual a sua maior esperança? Qual a sua maior esperança? Já pensou sobre isso? Talvez nesse momento seja de você ir embora para casa para comer um bom lanche, comer alguma coisa e descansar, né? Talvez porque você teve uma semana muito puxada, muito cansativa, ou um dia muito cansativo, e apesar de você estar aqui, a sua esperança, que mais você almeja, é poder reclinar a sua cabeça na sua cama, no seu travesseiro e poder dormir. Essa é a sua maior esperança de hoje. Ou então assistir as últimas notícias de domingo, ou ver todos os gols que teve nos jogos de hoje, ou algo parecido, né? Ou talvez seja porque você tem que trabalhar amanhã de novo, está super animado, né? Porque amanhã de manhã você tem que acordar cedo para poder trabalhar, né? Além dessas coisas momentâneas, qual a sua maior esperança para algo futuro? Talvez para alguns seja de casar, né? Como eu gostaria de casar, como eu gostaria que algum varão, alguma varoa aparecesse, né? Ou então de ter um filho. Minha maior esperança é poder ter um filho. Ou quem sabe de emagrecer, né? Esse é o meu objetivo de hoje. Tentar emagrecer. Minha maior esperança é perder mais alguns quilos. Ou então, quem sabe, terminar de pagar a sua casa, terminar de pagar o seu carro, ou até mesmo se aposentar. Muitas pessoas têm as suas esperanças, né? E não há nada de errado nesse sentido. Nós temos muitas e esperamos muitas coisas que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Ainda mais quando alguma pessoa nos promete algo, né? Se você é aquela pessoa que lembra, talvez lá em 1900 e não sei o que, alguém te prometeu alguma coisa e aí você está lá naquela esperança, não, aquela pessoa me prometeu há tantos anos atrás e eu espero que isso aconteça. Eu espero o dia que realmente isso vai acontecer. Talvez você até diga, né, se tudo o que me prometeram no passado realmente se cumprisse, talvez hoje eu estaria muito mais rico do que eu estou hoje, né? Porque muitas pessoas prometem muitas coisas e às vezes, muitas vezes não se cumpre. Mas a gente fica só na esperança. A esperança, né, como aquela famosa frase, é a última que morre, né? E alguns brincam que você nunca pode ter uma sogra chamada esperança, porque é a última que morre, né? Mas a esperança, né? Eu amo minha sogra, tá? A esperança, ela é algo que a gente espera ansiosamente e muitas vezes gastamos a nossa vida em busca disso, aguardando que isso aconteça. Hoje falaremos sobre a maior esperança que nós podemos ter, a maior esperança do cristão. O texto então de Gênesis 13, eu quero relembrar aquilo que nós olhamos na semana passada. Nós estudamos na semana passada do 13, de 1 a 13, aonde diz que os pastores de Ló, eles tiveram uma desavença, uma briga com os pastores de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, e aqui, como eu estou tentando chamar, ele ainda se chamava Abrão, não era Abraão ainda, e Ló teve os pastores de Ló, os pastores de ovelhas de Ló, tiveram uma desavença com os pastores de Abraão, porque a terra não suportava a prosperidade que estava acontecendo na casa de Abraão. Então, por conta disso, Abraão olha para essa situação e para não haver briga entre ele e o seu sobrinho, que era considerado como seu próprio irmão, como ele mesmo diz, Abraão mesmo chama Ló de seu irmão, para não haver essa desavença, Abraão diz, olha, vamos resolver isso aqui, você vai para um canto, e o canto que você escolher, a terra que você escolher, eu vou para uma terra oposta. E como nós vimos na semana passada, Abraão estava abrindo mão de metade dos seus bens, queria metade dos bens para Ló, e abrindo mão
da melhor terra. Ele estava dizendo: Ló, você escolhe a melhor, a que você quiser. Escolhe o que você quer. E como vimos na semana passada, o cristão muitas vezes tem que abrir mão de muitos recursos para poder viver em paz com os da família. E Abraão faz isso. E Ló, mostrando então o seu coração, o texto diz que ele levanta os olhos e escolhe a melhor terra. A melhor terra era Sodoma naquela época. Ele olha então para Sodoma, uma grande cidade, uma cidade próspera, a capital, possivelmente a capital da Síria, e ele olha para aquela cidade e diz: eu vou para lá, porque lá eu vou conseguir negociar, lá eu vou conseguir enriquecer, eu vou ter prosperidade, então eu vou para lá. Mas tinha um problema. O problema era que Sodoma era uma cidade extremamente pecaminosa. Era uma cidade que não buscava ao Senhor. O versículo 13 diz: os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Agora, a situação de Abraão nesse momento, ela fica um pouco complicada. Por quê? Porque Ló, ele escolhe a melhor terra. Ló fica com a metade dos bens e vai para longe. Abraão, nesse momento, perde metade dos seus bens, perde uma pessoa que ele se considerava como seu próprio irmão e perde muitas outras coisas. Perde a melhor terra que ele poderia então obter. E talvez nesse momento, nesse meio de caos, talvez muitas coisas passaram na cabeça de Abraão, talvez pensando se realmente Deus continuaria o abençoando. E é interessante que Deus, ele aparece no meio do caos. Abraão, ele se mantém íntegro ao Senhor, mesmo em meio a essa briga, ele age com mansidão, mas é claro que existia uma ferida no coração de Abraão. A ferida da separação foi algo bem doído para Abraão. Ele estava sofrendo possivelmente nesse momento. E é interessante que é exatamente nesse momento de sofrimento que Deus, como a gente vai ver agora no versículo 14, aparece a Abraão. É interessante quantas vezes Deus aparece a pessoas, a personagens bíblicos em meio ao caos. Exatamente quando as coisas estão piores, o momento mais caótico da vida de uma pessoa, Deus muitas vezes aparece a elas. Foi assim com Samuel, quando Saul desobedeceu a Deus, Deus aparece a Samuel. Foi assim com Elias, quando ele estava fugindo, e Deus aparece a ele no meio do deserto, e Deus aparece a ele no meio de uma caverna. Foi assim com Jesus, quando em meio à tentação ali no deserto, Deus aparece servindo a Jesus por meio dos anjos. Em meio a tantos momentos de caos, Deus aparece a nós com a sua graça e o seu amor e renova as nossas esperanças. Versículo 14 e versículo 15, Deus fala para Abraão erguer os seus olhos. Olha o que diz versículo 14 e versículo 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Até aqui por enquanto. Alguns textos nos dizem, de onde você está, levante os seus olhos. A minha versão, a NVI, diz simplesmente: de onde você está, olhe para o norte. Mas a expressão aqui, olhe, é levantar os seus olhos. É interessante porque o texto, lá anteriormente que a gente viu, Ló, ele levanta os seus olhos e olha a melhor terra que ele poderia obter, que era Sodoma. E Deus diz para Abraão: levante os seus olhos e olhe para todo lugar.
não é somente para uma terra específica, mas você vai olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Nesse momento caótico da vida de Abraão, Deus decide reafirmar a sua bênção. Ele já tinha prometido isso, que daria uma terra para ele. Ele tinha prometido: vá para a terra que eu vou te mostrar, eu darei essa terra à sua descendência, eu farei a sua descendência abençoada, e essa descendência abençoará muitas nações. Lá no capítulo 12 nós vimos isso. Mas agora está dizendo: você vai olhar, é essa terra, não é mais algo fictício, é exatamente essa terra que eu vou dar para você. Está ali na terra de Canaã. Possivelmente ele está aqui em Belém, e em Betel, não em Belém, em Betel, está em Betel, aonde hoje os estudiosos, os arqueólogos dizem que existe uma cidade ali também chamada Bet-El. E essa cidade, Betel, é uma cidade que fica mais ou menos uns 700 a 800 metros acima do mar, e tem algumas montanhas, nas montanhas de 800 metros acima do mar. Por que isso é interessante? Porque provavelmente Abraão, quando Deus fala para ele, levanta os seus olhos, ele está dizendo: sobe em uma planície, vá a um lugar mais alto, vá a um lugar que você possa enxergar toda a terra. Então, possivelmente, Abraão ele se levanta, vai a um lugar alto e olha tudo o que está ao seu redor. Você pode imaginar essa cena, por exemplo, uma paisagem que eu mais gosto daqui de Cocal é a Pedra da Espia. Não sei quantos já foram para lá, né? Se não foi, te recomendo aí. Mas para mim é algo maravilhoso, é algo lindo, belo. E eu fiquei imaginando a quantos quilômetros nós conseguimos enxergar de distância. E eu pesquisei isso e fiquei um bom tempo pesquisando sobre isso. E dizem, né, a ciência diz, que nós conseguimos enxergar em um lugar plano apenas 5 quilômetros à nossa frente. 5 a no máximo 7 quilômetros à nossa frente. Tem alguns que discutem e tudo mais, tem toda essa discussão, mas é mais ou menos uns 5 quilômetros à nossa frente que a gente consegue chegar num lugar plano. Agora, à medida que você vai subindo, num prédio ou numa montanha, essas quilometragens elas vão se multiplicando, vai aumentando cada vez mais. Não sei se você aprendeu isso na escola, né? Mas se você estiver, por exemplo, em um prédio ou em uma montanha a 300 metros de altura, você conseguiria enxergar cerca de 67 quilômetros de distância. Então, de 5 já sobe para 67. Se você for ainda mais alto, por exemplo, no Monte Everest, ou em um avião a 9.000 metros, você poderia enxergar 340 quilômetros de distância. Então, à medida que você sobe, você consegue enxergar mais longe. Por que isso é interessante? Porque se Abraão estivesse, então, em uma altura de 800 metros acima, só que pensando que ele estaria vendo ali, talvez, uns 300, 400 metros acima, ele chegaria a cerca ali de 100 quilômetros. Agora, isso não se compara ainda ao tamanho que é Israel, ao tamanho que é Canaã, ao tamanho que foi a terra aonde Israel tomou posse. Ainda não se compara, porque Israel hoje tem 22 mil quilômetros quadrados. Então o que Deus está fazendo? Não está dizendo literalmente, olha, o limite da terra que você vê é onde eu vou te dar. Não é isso. Mas Ele está dizendo, toda essa terra imensa eu vou dar a você. Por que Deus faz isso? Significa que Deus estava mostrando o quão grande seria a terra que Ele estava prometendo. Não é apenas um lugar pequeno, mas sim algo gigantesco. Não é apenas uma cidade como Ló escolhe,
mas é uma terra que futuramente se tornaria tão próspera, como diz que jorra ali, tem leite e mel. Ló, ele escolhe um lugar que o agradava, porém Deus, ele escolhe para Abraão um lugar mais amplo, mais produtivo e mais santo. Um comentarista chamado Matthew Henry, ele comenta que Ló aproveitou daquilo que os seus olhos humanos viram. Seus olhos humanos viram e Ló se aproveitou daquilo. Porém, Abraão vê da perspectiva dos olhos da fé, dos olhos de Deus, que é algo mais rico e mais belo do que um olho humano pode ver. O que isso nos ensina é que nós devemos olhar com os olhos de Deus, com a perspectiva de Deus, da forma como Deus nos manda olhar para as coisas, com os olhos da fé. Se nós olhamos da perspectiva dos olhos humanos, nada em nossa vida será próspero, nada em nossa vida dará certo. A gente vai fazer algumas aplicações no final sobre isso também. Versículo 16, Deus faz uma segunda promessa, dizendo que Ele fará a descendência de Abraão como um pó da terra. Versículo 16 diz assim: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. A segunda promessa de Deus, então, é que Ele tornaria uma descendência de Abraão como este pó da terra. Devemos lembrar que Abraão, ele já era um senhor, com um pouco mais, talvez 75 anos de idade, e ainda assim, Deus faz essa promessa. Deus já tinha feito essa promessa anteriormente, passaram alguns anos, Deus faz essa promessa novamente, vai passar muito tempo, e quando chegar aos 100 anos, Deus repete essa promessa. É interessante como Deus, Ele não conversa com Abraão o tempo todo. Abraão vai aguardando e vai confiando. Talvez se fosse eu ou você, a gente não teria essa paciência de Abraão. De esperar tanto, não, Deus me prometeu que eu teria um filho. Ele vai passando o tempo, a sua mulher é estéril, aí chega aos 75 anos, aí vai chegando aos 80, aí vai chegando aos 85, vai chegando aos 90, 95, aos 100, e aí? E Abraão confiando em Deus e nessa promessa. E Deus dizendo, olha, eu não vou te dar apenas um filho, eu não vou te dar apenas alguns netos, eu vou te dar uma descendência tão grande, mas tão numerosa, que se fosse possível contar o pó da terra, também seria possível contar a sua descendência. Não significa aqui que é igual o pó da terra. Então a descendência de Abraão vai ser tão numerosa quanto o pó da terra. É a ideia de que, porque isso seria impossível na verdade, né? Mas a ideia de que se fosse possível, se alguém pudesse contar o pó da terra, também seria possível contar a descendência de Abraão. Ou seja, ele teria tantos filhos, mas tantos filhos, que seria impossível de contar. É interessante que lá em 1 Reis 4:20, quando Salomão começa ali a querer contar os filhos de Abraão, querer contar a população de Israel, eles desistem no meio do caminho, porque eles dizem, é impossível contar os filhos de Abraão, porque se tornou como a areia do mar. Mostrava então que ali, mesmo com Salomão, ali em 1 Reis 4:20, logo no começo, já não dava mais para contar os filhos de Abraão. E essa promessa, como diz Romanos 4:16-18, continua na igreja, pois Paulo nos diz, lá em Romanos 4:16-18, que nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Ou seja, nós cristãos também somos filhos de Abraão, e por isso a sua descendência se torna impossível de contar, ainda mais quando os gentios eles se tornam então, começam a ser contabilizados dessa maneira também como filhos de Abraão. Então eu e você também somos filhos de Abraão por meio da fé.
Ou seja, é impossível, e essa promessa se cumpre também na igreja. O que nos ensina então, primeiramente, é que o Deus que preparou a Terra Santa para Abraão também está preparando para ele uma semente santa, um povo santo. Versículo 17, Deus então dá uma ordem para Abraão. Não diz somente, olha, você vai ganhar tudo isso e não precisa fazer nada. Não, ele diz, você vai precisar fazer alguma coisa. Tem uma ordem e você vai precisar cumprir isso. Versículo 17 diz assim: percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Como a gente acabou de dizer, Israel, hoje tem mais de 22 mil quilômetros quadrados. Seria impossível Abraão percorrer toda essa terra. Mas o que Deus está dizendo para isso? Parece uma ordem meio estranha, né? Olha, percorra essa terra. Levariam muitos anos para Abraão conseguir fazer isso. Talvez seria impossível Abraão conseguir percorrer toda a terra de Canaã, todo Israel. No entanto, Deus estava dizendo que ele não deveria se estabelecer em Betel. Ele não deveria se estabelecer em um lugar, mas ele deveria ser peregrino nessa terra. E percorrendo o caminho, em todo lugar que ele percorreria, Deus daria a Abraão, aos seus filhos, aos seus netos e a toda a descendência. Ele faz isso, alguns comentaristas dizem, porque segundo o costume antigo, não sei se isso já aconteceu com você, eu nunca comprei uma casa, nunca comprei um terreno, mas se eu comprasse um terreno eu faria isso com certeza. Com certeza eu faria isso. A ideia é que quando você comprava uma terra no passado, era costume você visitar essa terra e circundar essa terra, andar em todo o limite dessa terra, contando quantos metros realmente estão dando. Antigamente tudo era contado no passo. Hoje a gente leva lá, paga o cara para medir a terra e tudo mais, a gente confia nele, Se der para confiar, a gente confia e diz, não, realmente dá tantos metros e tal, tudo mais, metros quadrados, etc. Antigamente, como não tinha algo para medir, você dava os passos e dizia, não, realmente essa terra tem tantos metros, tem tantos passos. Então era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Olha, percorra essa terra, ande, e você vai ver o quão grande é essa terra que eu vou te dar. Vai andando, vai vendo, analisando, medindo essa terra que os seus filhos um dia vão tomar posse. Agora, Abraão, ele deveria viver como um peregrino, andando de um lugar para outro, na expectativa de que algum dia essa terra que ele estava habitando seria então da sua descendência. Deus continua essa promessa lá em Josué 1:3, aonde ele diz para o povo que estava para entrar na terra prometida: todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Isso continua então com o povo de Israel. Deus mostra a terra, promete uma descendência numerosa, manda que Abraão percorra a terra. São ordens estranhas e Abraão deveria ter fé para crer que de fato iria se cumprir. Vamos então ver o versículo 18, nosso último versículo, que diz assim: então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Como também nós já vimos lá em Gênesis 12:7, Abraão novamente crê nas palavras de Deus e o adora com sacrifício. Abraão já tinha sacrificado ao Senhor lá no versículo 7 do capítulo 12, diz que o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência daria essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Novamente, Abraão faz a mesma coisa. Novamente, Abraão faz mais um altar de sacrifício ao Senhor. Por que ele faz isso? Lá em Êxodo 20, versículo 24, não precisa abrir, mas diz que sacrificar ao Senhor, Êxodo 20, versículo 24, sacrificar ao Senhor era celebrar
o nome de Deus. Fazer um sacrifício ao Senhor era celebrar, era confessar que Deus é o seu Deus. Nós devemos lembrar que aqui agora, Abraão está vivendo nos carvalhos de Manré. Como a gente vai ver no capítulo 14, que Manré foi um aliado de Abraão. Mas era um povo idólatra. Hebrom, nessa época, era povos que adoravam outros deuses. E quando Abraão chega para morar naquela terra, a primeira coisa que ele faz é fazer um sacrifício ao Senhor, em dedicação ao Senhor. E por que ele faz isso? Porque ele está confessando aos seus vizinhos: eu não adoro o Deus de vocês, eu adoro o meu Deus. Eu adoro o Deus que me prometeu essa terra. Eu adoro o Deus que vai me dar uma descendência. Eu tenho fé nesse Deus. E é dessa maneira que eu manifesto a minha fé. É dessa maneira que eu celebro o meu nome. Eu digo às nações vizinhas a quem de fato eu estou adorando. Era uma forma de testemunho, mostrando aos povos quem era de fato o seu Deus. Abraão, dessa forma, estava reafirmando o seu compromisso com o Senhor e dizendo às nações: eu adoro ao Deus que me prometeu tudo isso. Eu confio nesse Deus. Eu confio que Ele vai me dar essa terra. Eu confio que Ele vai me dar um povo. Quando Deus nos promete coisas grandiosas, Ele espera que nós possamos também responder com os nossos humildes louvores a Ele. Quando Deus nos promete algo, Ele espera que nós possamos dizer: Deus, eu confio. Ainda que seja difícil, ainda que seja algo impossível de se acreditar, mas eu confio no Senhor. Pense você comigo. É fácil Abraão acreditar que Deus vai lhe dar uma terra gigantesca, que Deus vai lhe dar um povo que será impossível de contar, que Deus vai lhe dar uma prosperidade gigantesca como essa. Quando a gente olha da perspectiva de Abraão, Abraão de fato teve que ter muita fé para acreditar em um Deus assim, porque não é algo fácil. Já era um senhor de idade, não tinha filhos e não tinha um pedaço de terra. Na verdade, como a gente vê mais para frente, Abraão, na verdade, ele não recebe essa promessa, a gente vai ver isso daqui a pouco. E o único pedaço de terra que Abraão comprou foi do túmulo da sua esposa, do túmulo de Sarai. Foi o único pedaço de terra que de fato ele teve. O único pedaço de terra, porque isso não se cumpriu em Abraão. Nós podemos então tirar a lição desse texto, e a gente vai fazer algumas aplicações, mas podemos tirar a lição desse texto que Deus promete a Abraão uma grande terra e uma grande nação, e ele responde com confiança e adoração. Deus promete a Abraão uma grande terra e uma grande nação, ele responde com confiança e adoração. Antes de analisarmos o porquê dessa história é importante para nós precisamos analisar também o porquê era importante para Moisés, o porquê era importante para Israel. Sempre quando a gente lê Gênesis, toda vez que você for ler Gênesis, tente ler dessa perspectiva, lembrando quem é o autor e para quem ele está escrevendo. O autor de Gênesis é Moisés, e ele está escrevendo para Israel. Agora, o momento que Israel estava vivendo era justamente onde estavam na planície de Moabe, nas montanhas de Moabe, olhando para a terra prometida antes de entrar na terra prometida. O que é interessante aqui? Que Moisés está dizendo para o seu povo, para Israel, que ainda não tinha entrado na terra prometida: isso aqui é nosso. Essa terra é nossa. E é por isso que nós temos o direito de entrar, de invadir, de expulsar os povos, porque Deus nos deu essa terra. Essa terra pertence aos filhos de Abraão. Essa terra nos pertence. Nós não estamos tirando o direito deles, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, nos deu essa terra. Por isso nós podemos confiar que Deus vai lutar por nós, que Deus vai vencer as nossas guerras, que Deus vai expulsar os povos, porque nós devemos ter a mesma fé que Abraão teve. Moisés quer mostrar então ao povo que as promessas que Deus fez a Abraão finalmente estavam
se cumprindo. Deus estava dando aquela terra a eles, como já tinha prometido há anos atrás. Deuteronômio 34, versículos de 1 a 4, se você quiser anotar para depois ler, diz isso claramente, descreve exatamente o tamanho dessa terra prometida. Ele diz o tamanho da terra. A terra ela vai de tal povo a tal povo, de tal povo até o povo. No leste é assim, no oeste é assim, no sul é assim, no norte é assim. Ele está dizendo, olha, exatamente esse tamanho da terra que vocês vão conquistar. Deus agora dá a descrição do tamanho da terra. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Não quer dizer que a gente tem que entrar numa cidade e tomar posse daquela cidade, nem guerrear contra aquele povo, e falar assim, ou invadir uma casa, né? Como tem um povo aí que faz, né? Não vou entrar em política, mas tem um povo aí que invade a casa e diz que a casa é deles, né? Não sei para que isso. Não é isso, obviamente não é isso. Essa não é a aplicação. Mas o que nós podemos acreditar é que assim como Moisés e Abraão, também devemos ter a fé na terra prometida. Ambos viram a terra, mas Abraão não tomou posse dessa terra. Moisés não tomou posse dessa terra. Moisés nem entrou na terra por causa do seu pecado, por causa do seu orgulho. Ele nem entrou na terra, nem pôde entrar na terra. Não tomou posse, mas ele tinha fé. E ele aguardava que os filhos de Abraão pudessem tomar posse. Porém, a terra que nós aguardamos não é uma terra física. Não é essa terra aqui que nós aguardamos, mas é uma terra celestial. Abre lá comigo em Hebreus 11, versículos de 8 em diante. A gente leu no começo do culto, mas eu queria olhar um pouco mais para isso. Hebreus 11, de 8 em diante. O texto de Hebreus 11, ele é bem curioso, porque ele acrescenta algumas coisas a mais que não estão claras lá em Gênesis, né? Tem muitas coisas aqui que ele escreve que a gente não vê em Gênesis, mas Hebreus complementa aquilo que de fato aconteceu. Ou seja, é a revelação de Deus nos mostrando o que de fato estava acontecendo. Olha o que diz o versículo 8, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso lá em Gênesis 12. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Que cidade é essa? Abraão estava peregrinando na terra prometida, mas ele não estava aguardando essa terra prometida. A sua esperança final não era nessa terra santa, não era nessa terra prometida por Deus, não era algo aqui, não era algo presente. A esperança de Abraão era uma outra terra, era a terra celestial. Ele teve fé em algo celestial, uma terra que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É Deus. O texto continua, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Cumprimento, de fato, daquilo que nós vemos hoje. Mais tarde, né, quando a gente chegar lá em Hebreus 15, nós veremos o cumprimento disso também, chegando lá
no capítulo 18 também o cumprimento. Veremos isso quando nós chegarmos mais para frente. Versículo 13 ao versículo 16. Todos estes, Abraão, Jacó, Isaac, Sara, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Até aqui por enquanto. O que ele está dizendo? Olha, eles tiveram fé em uma pátria, eles buscaram uma pátria, mas não foi uma pátria terrena. Se eles tivessem buscado apenas uma pátria terrena, apenas uma terra, eles poderiam obter e ter aquela pátria, e tudo bem, e acabou por ali, e a promessa foi cumprida, e pronto. Mas no versículo 15 diz assim, ou 16: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Lhes preparou uma cidade. A fé de Abraão não era numa pátria terrena, não era numa terra terrena. A fé de Abraão, de Sara, de Jacó, de Isaac, era numa terra celestial. Essa era a fé que eles tinham. Era no novo céus e uma nova terra. Eles não receberam essa terra prometida e reconheceram que eram apenas peregrinos. Reconheceram que eram pessoas que moravam em tendas. Eles não tiveram casas construídas. Eles não tinham uma casa com alicerce. Todos eles moravam em tendas. E quando acontecia alguma coisa, eles pegavam sua tenda e mudavam de lugar para lugar. Os patriarcas não viveram em alicerce. Os patriarcas não tomaram posse da terra prometida. Porque a sua fé não estava na terra prometida. A sua fé estava na terra prometida celestial. E por isso diz que Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonhava de ser chamado Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Porque apesar dos seus pecados, como a gente tem visto, eles ainda tinham fé em Deus. Eles tinham fé que um dia iriam morar com o Senhor. Ou seja, apesar dessa promessa da terra prometida, dessa cidade santa, a Jerusalém, o que importava para eles mesmo era a terra prometida no céu, a nova cidade santa, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. O que isso tem a ver então comigo e com você? É que o texto diz, versículo 16, Deus lhes preparou uma cidade. Deus está preparando uma cidade para eles. Deus está preparando uma cidade para nós. Deus está preparando essa terra para mim e para você. Como eu falei no início, qual a sua maior esperança? A maior esperança do cristão é poder morar na terra prometida celestial, pois Deus da promessa está lá e está nos aguardando. A maior esperança de um cristão não é dessa vida, porque se a nossa esperança for apenas essa vida, como diz Paulo, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem. Mas como a nossa esperança é além dessa vida, nós somos as pessoas mais felizes que existem nesse mundo. A nossa esperança, nossa maior esperança, é que pode acontecer o que for com a gente. Se a gente morrer, estaremos no céu e receberemos a terra prometida. Olha o que diz lá em João 14, e eu encerro com esse texto. João 14. João 14, 1 a 6.
Olha o que diz, João 14, 1 a 6. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo, primeiramente aqui então? Que ter a mesma fé de Abraão é crer que Deus está preparando um lugar para nós. É crer que o nosso lugar no céu está garantido. Eu lembrei agora de um hino que eu acho bastante interessante, um hino bastante antigo, que diz assim, que se Deus fizer chamada, lá estarei. Eu acho bem legal esse hino, porque eu fico imaginando essa cena, né? Deus com uma folha, né, que nem na escola, e aí fazendo a chamada um por um, aí do A até o S, né? Demorar até chegar ao Samuel. E aí Deus chegando lá, Samuel Gonçalves, aqui, estou aqui. Quando Deus fizer a chamada, lá estarei. Eu vou estar no céu. Está garantido. E essa é a minha esperança. Essa deve ser a nossa maior esperança, de que um dia nós poderemos viver eternamente com Deus. Agora, a nossa esperança no céu não é nas ruas de ouro, não é na riqueza, não é nas mansões celestiais, como a gente canta nas músicas. Não é, quando eu era criança eu ficava imaginando, né? Como será que Deus está construindo a minha casa? Como será que vai ser minha casa no céu? Será que vai ser que nem aquelas casas americanas, né? Que não tem portão, não tem nada, uma mansão, algo grande, tem um carro na garagem, a grama toda perfeita, as ruas de ouro. Como que vai ser isso? A ideia aqui de preparar o lugar não é que Deus está construindo casa por casa. Pode ser que seja isso também. Mas é que Deus está garantindo o nosso lugar. Deus está dizendo, pode ficar tranquilo. Se você crer em mim, o seu lugar está garantido. Por isso que ele diz, versículo 6, que a gente usa esse texto muitas vezes de várias outras maneiras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quando eu creio em Cristo Jesus como meu caminho, como a verdade, como a vida, como o único caminho para eu chegar até o Pai, como o único caminho para eu ir até o céu, quando eu creio nisso, eu posso ter a certeza, meu lugar no céu está garantido. É certeza. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza de que eu vou para o céu. Às vezes eu pergunto para crente, para muito crente, você tem certeza que você vai para o céu? E muito crente responde, não sei. Não sei se eu vou para o céu. Se você é crente, se você crê em Cristo Jesus, você pode sim dizer, eu creio que eu vou para o céu, não por aquilo que eu faço, mas porque Cristo Jesus morreu na cruz por mim, porque Cristo Jesus pagou pelos meus pecados e me deu a certeza da salvação. Por isso ele diz no versículo 1 do capítulo de João 14, não se perturbe o coração de vocês, não fiquem perturbados, não fiquem desesperados, será que eu vou para o céu, será que eu não vou para o céu, será que meu lugar está garantido, será que quando Deus fizer a chamada eu vou estar lá, será que eu vou estar realmente presente ali, será que eu vou poder entrar no céu? Não se perturbe com isso. Por quê? Porque se você crer em mim, se você crer em Deus e se você crer em mim, você pode ir para o céu. O seu lugar está garantido. Abraão teve fé em algo eterno. Abraão esperou por isso. Abraão teve esperança nas promessas que Deus fez a ele. Nós também devemos ter a mesma fé, a fé na promessa. Nós não vemos o céu ainda. Nós ainda não tivemos nenhuma visão celestial para dizer que de fato o céu de fato existe. Mas nós cremos em uma terra que não vemos ainda.
Nós cremos em uma terra santa que nós não conseguimos nem ver e nem percorrer, mas nós cremos nisso. Nós cremos que todos os filhos de Abraão estarão lá conosco. Nós cremos que nós, que somos filhos de Abraão por meio da fé, estaremos lá. E é essa esperança que nós devemos viver. E o único meio de ter essa esperança é através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém se encontra com o Pai, a não ser por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse texto tão maravilhoso, por essas lições que nós podemos tirar com a Tua palavra completa, com a revelação de Cristo Jesus, com os ensinamentos de Cristo na Sua palavra. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê mais esperança. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos por meio da fé em Cristo e da esperança de que um dia viveremos com o Senhor eternamente no céu. Ó Pai, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós não perdemos essa esperança do céu. Reanime o nosso coração, fortaleça o nosso coração para crer que ainda que nós morramos, viveremos eternamente com o Senhor no céu. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos dê essa esperança, essa alegria, a esperança de uma nova terra, de uma nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra, para que possamos viver eternamente com o Senhor. E o que mais importa no céu, ó Pai, não são as ruas de ouro, não são as mansões celestiais. O que mais importa no céu, ó Deus, é que estaremos com o Senhor eternamente, sem choro, sem ranger de dentes, apenas nos alegrando em Ti, nos satisfazendo no Senhor. Ó Pai, que essa seja a nossa esperança, essa nossa alegria. Não vai haver doença, não vai haver problema algum, não vai haver deficiência, vai haver apenas a alegria no Senhor, a satisfação em Ti. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos essa alegria e essa esperança. Em nome de Cristo Jesus. Amém.